4 de julho, o grandioso plano divino centrado em Cristo. Qual esse mistério? Qual esse plano de Deus? Qual a abrangência deste plano feito antes da fundação do mundo? Nós vamos perceber que, resumindo, é unir tudo em Cristo. Unir. Sabe, irmãos, quando eu vejo milhares de igrejas, religiões diferentes, todas separadas uma da outra, isso não pode ser plano de Deus. De repente, de uma igreja, aí se produz outra igreja, com donos diferentes de igreja, o dono dessa igreja, o dono daquela outra igreja, o fundador dessa igreja, ora, o fundador da igreja é Jesus Cristo, e é uma só, é uma igreja só. Nunca foi o plano de Deus ter milhares de igrejas diferentes com a mesma Bíblia. Então, qual é o plano de Deus? Unir tudo em Cristo, numa mesma verdade, a verdade da Bíblia. Então, Efésios 1, 9 e 10, Paulo escreve, lá da prisão, que Deus revelou o mistério de sua vontade de fazer convergir em Cristo, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Não pode ter um pensamento no céu e um pensamento na terra diferentes. Tudo tem que estar unido. E o ponto centralizador é Jesus Cristo. É a sua palavra. É o seu caráter. É o que ele ensinou. Não pode entrar tradições, lendas, mitologias, opiniões humanas. Isso não cabe dentro do propósito de Deus. Paulo usou 3 rótulos para o plano de Deus. Ele usou 3 tipos de argumentação. Ele usa o mistério de sua vontade, o seu propósito e um plano para a plenitude dos tempos. Qual é o plano supremo, final de Deus? Qual é esse plano? Unir em Jesus tudo, em todos os lugares. Cada vez que se desune alguma coisa, está ferindo esse propósito de Deus. O termo grego que Paulo usou para descrever o plano divino é inusitado. É a palavra anakaphalaiostai. Anakaphalaiostai. Que significa conduzir, somar ou fazer convergir. Logicamente, todas em Cristo Jesus. Na prática contábil antiga, era diferente nossa hoje. Hoje a gente soma alguma coisa e põe o total no final. Na prática antiga da contabilidade daquela época, eles somava-se uma coluna de algarismos e colocava-se o total no topo, em cima, não embaixo. Jesus está no topo do plano divino final e escatológico. Escatológico significa os sinais do final dos tempos.
Esse plano centrado em Cristo foi elaborado antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. E é tão amplo que abrange todo o tempo, a plenitude dos tempos e espaço, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Paulo anunciou a unidade em Cristo como o grandioso e divino objetivo para o universo. Esse era o objetivo. Ao discutir o plano divino para a plenitude dos tempos, em Efésios 1:10, Paulo compartilhou o tema sobre o qual discorreu em toda a carta. Deus iniciou seu plano de unificar todas as coisas, fundamentado na morte de Jesus Cristo. Jesus morreu por todos, ressuscitou por todos, ascendeu ao céu por todos, e a sua exaltação por todos. Efésios 1:15 até 2:10. Fundando a igreja e unificando nela elementos diferentes da humanidade. Quem deveria estar unidos? Judeus, gregos e todos. Se tivéssemos que ter muitas igrejas diferentes, com pensamentos diferentes, e estou dizendo que essa é uma verdade, Jesus teria fundado várias igrejas. Mas a igreja verdadeira é aquela do primeiro século, quando Jesus saiu para evangelizar, e a mesma que o apóstolo Paulo estava ensinando. Efésios 2:11 até o 3:13. Assim, a igreja sinaliza aos poderes malignos que o plano divino está em andamento e que o governo de discórdia findará. Efésios 3:10. Então, não fique aí achando que está certo cada um fazer um pensamento diferente sobre a Bíblia. Estude a Bíblia. Veja que tem muitos erros. Todas não podem estar certo. Vai ter erros. Em cada uma delas tem um monte de ensinamentos errados. Siga o que é certo pela Bíblia. Esse é o plano de unificar em Cristo. A Bíblia diz: o diabo desceu até vós cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. A última metade de Efésios começa com um chamado veemente à unidade. Efésios 4. E continua com uma longa exortação para se evitar comportamentos que prejudiquem a unidade. Ah, teve alguém aqui que deu um mau testemunho, então vou sair da igreja e formar outra. É que esse aqui eu não estou gostando disso aqui, então vou fazer um... Não. Cada um se vigie para não prejudicar o comportamento da unidade. Isso que deve ser feito. Não ficar saindo da igreja e formando outra. O livro enfatiza então a solidariedade entre os irmãos na fé. Efésios 4:17. Se há alguém errando, Jesus diz: vai e fala com ele pessoalmente. Se ele não te ouvir, leva mais uma pessoa consagrada e fala com ele. E se ainda assim mesmo não ouvir, vai e leva à comissão da igreja, para que possa chegar em um acordo, ou discipliná-lo, ou excluí-lo. Mas ore a Deus antes de fazer tudo isso. Paulo concluiu sua argumentação com a imagem animadora da igreja como um exército unificado. É isso que Deus sonha com a igreja, um exército unificado, não um monte de batalhões. E esse exército promove com vigor a paz em nome de Jesus Cristo. Como que uma igreja pode ensinar a paz se ele mesmo é fruto de uma briga?
Se aquela comunidade é fruto de uma briga, ou se você está em briga com alguém, como que você vai promover paz? Efésios 6, 10 até o 20. Você reconhece que a redenção em Cristo faz parte do vasto e grandioso plano divino, supremo, arquitetado para unir todas as coisas em Jesus? Se você reconhece, faça a sua parte em unir. Isso implica em humildade, orgulho jogado fora, mente aberta, verdade bíblica, oração, direção pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe para fazer este propósito que Deus deseja.